O e-book te ensina como investir. Hoje eu vou mostrar onde você investir. Vamos tratar hoje desse fundo Itaú Smart Ações Brasil 50 FIC-FIA. FIC é fundo de investimento em carteira, FIA é fundo de investimento em ações. Esse é um fundo que tenta reproduzir o Ibovespa. Ele é até mais agressivo do que o Ibovespa. Ele tenta fazer uma rentabilidade maior do que o Ibovespa. É um fundo muito bom. Como é que você começa analisando um fundo? Você começa analisando o fundo pelo histórico de cotações dele. Como o índice de referência desse fundo é o Ibovespa, que ele propõe suplantar, você pega uma série histórica de ambos os índices, tanto do fundo, que é o Smart Ações Brasil 50, quanto do Ibovespa. E eu peguei desde o dia 2 de dezembro de 2019. Vocês vão ver que ele vem até o dia de ontem, 15 de julho de 2020. Então, nós temos uma série histórica aqui de 151 itens. E como que nós analisamos isso? A primeira coisa que a gente vê é a valorização do fundo e do Ibovespa. O que está em vermelhinho aqui significa que foi negativo, que foi abaixo de zero. Ou seja, em janeiro, o fundo decresceu 3,11%, enquanto o Ibovespa decresceu só 1,63%. Em fevereiro, ambos caíram 8%. E em março, a bolsa caiu quase 30% e o fundo caiu 28%. Em abril, o Ibovespa subiu 10% e o fundo 8,5%. Em maio, ambos subiram 8%. Em junho, o Ibovespa subiu 8,76% e o fundo 6,66%. Repara que essas cotações aqui, você não deve se apavorar quando vir isso aqui. Então a bolsa está dando prejuízo. Nesses primeiros meses aqui, a bolsa desceu a ladeira. Só que você tem que levar em conta o seguinte, as cotações aqui são com base no último dia útil de cada mês. Então, para eu ver que em março o Ibovespa caiu 29,30, eu pego a cotação do dia 31 de março e divido pela cotação do dia 29 de fevereiro. É esse que dá o índice. Então, são duas datas estanques. Se vocês olharem aqui na coluna esquerda, vocês vão ver uma série de linhazinhas vermelhas e uma série de linhazinhas brancas. As vermelhas significa queda. Esse é um período de queda aqui, nós estamos aqui no mês de janeiro, tá vendo? E as branquinhas significam crescimento. Isso aqui é importante você analisar para você ter uma noção de como o fundo se comporta em relação ao Ibovespa, já que ele se propõe a ser mais agressivo do que o Ibovespa, ou seja, te dá uma rentabilidade maior do que o Ibovespa. Bom, vamos analisar aqui a paridade entre um fundo e outro, como que ele se comporta, qual o grau de correlação entre o fundo Smart e o fundo Bovespa. A menor cotação de ambos, tanto do fundo quanto do Bovespa, se deu em 23 de março. O fundo atingiu a 5,86, a cota desse fundo estava cotado a 5,86, uma cota valia 5,86, e o Bovespa estava cotado a 63 mil pontos, 63.659. Coincidente mesmo na mesma data. E a maior alta também se dá na mesma data, 23 de janeiro, o fundo cotado a R$ 10,97 e a bolsa com 119.527 pontos. Ambos tiveram uma queda de 47%. Essa queda aqui é entre a menor cotação e a maior cotação. É 5 dividido por 10 menos 1. 47% de queda. Então, você vai ver aqui que eles caminham muito próximo. Crescem no mesmo dia, caem no mesmo dia, tiveram no mesmo período a mesma queda. A cotação de ontem do fundo, o fundo já estava em R$ 9,00, ou seja, ele caiu, o fundo do poço dele foi 5,86, ele já recuperou a partir desse dia 23 de março, ele já começa a se recuperar e está em R$ 9,00. Da mesma forma, a cotação do Bovespa. O Bovespa chegou a 63 mil pontos, ontem fechou a 101.790 pontos. Em relação à cotação máxima,
essa cotação de ontem corresponde a 83% da cotação máxima, ou seja, 9 dividido por 10,97 dá 83%. 101 dividido por 119,527 dá 85%. Ou seja, a cotação do fundo já representa 83% do valor máximo que ele atingiu em janeiro. E do Bovespa já atinge a 85%, significando, portanto, que já estão no quarto quartil. Quem conhece o e-book sabe o que eu quero dizer com quarto quartil, o que você tem que agir quando você está no quarto quartil. Vamos ver aqui o comportamento de ambos os fundos, do valor da cota do fundo e do Ibovespa. Vocês vão ver que os gráficos são muito parecidos. Tanto a cota que começa em R$10, tem uma queda vertiginosa aqui em março, aqui está em dia, né, do primeiro dia ao 100º, 51º dia, e a partir aqui do mês de março ela retoma. A mesma coisa o Ibovespa, porque as curvas são muito parecidas, né? O fundo começa praticamente em 100 mil pontos, já no dia 2 de dezembro de 2019, tem uma queda em março, e a partir daí toma uma tendência ascendente. Nós vamos comparar agora, vamos juntar esses dois gráficos e ver a tendência que existe entre eles. Ora, Mauri, mas como eu vou juntar dois gráficos cujas cotações são tão díspares? A cotação do fundo é no entorno de R$10 e o do Ibovespa no entorno de 100 mil. Se eu juntar esses dois gráficos aqui, o valor da cota vai dar um traço aqui embaixo, né? 10 está aqui, ó. O fundo já começa lá em 100 mil, 10 vai estar aqui, não vai aparecer. Então, qual o macetezinho que a gente usa para você conseguir plotar dois gráficos tão distintos? Você usa o mesmo macete que se usa nos índices de inflação, IGPM, IPCA, etc. e tal, qualquer índice. Você pega a sua data zero, qual que é a minha data zero? É 2 de dezembro de 2019, e fixa um índice de 100 para cada um. E a partir daí, você vai aplicando o mesmo grau de correção que tiveram essas cotas. Olha aqui. Ó. Então lá é o seguinte, ó, senha, aqui aumentou 3%, então aqui foi para 103. Aqui era 100, caiu 0,25, vai cair para 99,75. E por aí vai. Com isso, eu igualo os dois índices. Eu crio um índice fictício para poder fazer esse tipo de análise aqui, ó. E aí vocês vão ver que como caminha para e passo. É quase difícil de ver. A bolinha azul retrata a evolução do fundo Itaú Smart Ações 50. A bolinha laranja retrata o Ibovespa. Eles caminham para e passo. Aí, como eu já expliquei para vocês lá no e-book, há várias formas, várias tentativas de se prever o comportamento futuro da Bolsa. Uma delas é a análise gráfica. É essa que nós estamos fazendo aqui. Se você analisar esse gráfico na parte de cima, esquece da parte de baixo que eu vou falar com ele daqui a pouco. Deixa eu até esconder ele aqui, para vocês não ficarem curiosos. Se vocês analisarem esse gráfico aqui, a partir do dia 1º de dezembro, 2 de dezembro de 2019, até ontem, 15 de julho de 2020, ele assume esse comportamento errático aqui. Ele vai subindo, 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 subindo. Quando chega em março, ele dá uma despencada, e a partir de 10 de março, ele inicia uma retomada. O que o pessoal faz? Traça uma linha de tendência. E aqui eu tracei duas linhas de tendência dadas por essa equação aqui. Não se preocupa com isso. Isso aqui é só para fingir para vocês que eu sou um camarada aqui sofisticado. Coisa nenhuma. Isso aqui o computador faz. Você vai pegar e vai traçar uma linha de tendência aqui para verificar qual vai ser, tentar identificar qual vai ser o comportamento futuro da Bolsa. Então, se você verificar bem aqui, você tem uma linha azul e uma linha laranja. A linha azul sempre vai representar o fundo Itaú Smart Ações 50. E a linha laranja vai representar o Ibovespa.
E você vai ver que ela está com uma tendência aqui de queda. Nós já temos aqui uma projeção para 7 de agosto, e se você continua descendo isso, significa que esse fundo vai cair. Isso é muito influenciado, gente, pela minha data zero. A minha data zero aqui foi o dia 2 de dezembro de 2019, que começa no pico, tem uma queda abrupta, e depois uma gradativa ascensão. Ora, mas se você reparar bem, a partir do 10 de março, esse fundo toma uma tendência ascendente. Olha aqui. Então, se eu vier aqui no gráfico, ao invés de eu plotar a minha data zero como torre de dezembro, eu plotar o 10 de março, olha como é que modifica tudo. Eu botei aqui bem pertinho. Há uma tendência nitidamente crescente. De novo, o Itaú Smart 50 é o azul e o Ibovespa é o laranja. E as curvinhas de tendência estão aqui dadas por essas linhazinhas tracejadas. É para que elas vão mostrando que no curto prazo esse fundo pode continuar ascendente. No longo prazo, a tendência dele é que ele caia. Como, gente? Isso aqui vai depender de uma série de fatores. E essas curvas, essas linhas, essas tendências são uma tentativa de prever o futuro. E eu nunca me preocupo com tentar prever, isso é quiromancia. Eu sempre vou me posicionar se ele tomar uma tendência ascendente ou se ele tomar uma tendência decrescente. Então, a análise que a gente faz, tanto das características do fundo, você tem que lê-las, entendê-las e saber aonde que você está indo. As cotações, ver qual índice de referência. O índice de referência aqui deste fundo é o Bovespa. Uma análise gráfica. É interessante fazer essa análise gráfica para você ver o grau de aderência do fundo com o índice de referência. Você vê que tem uma gradativa a correlação entre um e outro, entre o fundo e o Ibovespa. E, finalmente, uma análise conclusiva do que fazer. Então, esse fundo Itaú Smart Ações Brasil 50, ele é um fundo de zero. Ele ainda está possibilitando uma excelente rentabilidade, embora ele se proponha a superar o Ibovespa e não está apresentando muito sucesso. Todavia, se você olhar aqui nas últimas cotações, você vai ver, no dia 14 de julho, o Ibovespa cresceu 1,77, o fundo 1,87, superou o Ibovespa. No dia 15 de julho, o Ibovespa cresceu 1,34, ele cresceu 1,45. No dia 13 de julho, o Ibovespa caiu 1,33, ele caiu menos. Então aqui, nesse pequeno período aqui, ele tem conseguido atingir o que se propõe. Então, como a nossa análise é uma análise de longo prazo, o que é bom para esse fundo? Que ele é um fundo de zero. Ele é ideal para você comprar durante dias de queda na bolsa. Eu já ensinei a vocês quais são os sites que informam, como que você tem que ver como é que a bolsa está se comportando, e se aquela bolsa naquele dia estiver caindo, é um fundo de zero, ótimo para você comprar. Sempre observar o horário de fechamento, nas características sempre está informado. Como ele é um fundo extremamente agressivo, ele pode ter queda também maior do que as quedas do Ibovespa. Não se preocupe com isso. Taxa de administração é de 1%. E eu sugiro o seguinte: se a tendência do gráfico no longo prazo se confirmar, ou seja, sugerir uma continuidade de queda, faça pequenas compras mensais. Não vai comprar de uma tacada. Compras pequenas, R$400, R$500, ou um valor que não fira o teu bolso, um valor pequeno. Ah, Maurício, eu só posso investir R$100. Perfeito, compre R$100. Vai constituindo uma carteira de longo prazo, não tenha pressa. O horizonte é o longo prazo. Entretanto, se a linha de tendência do gráfico no curto prazo for confirmada, sugerir uma retomada, isso é ideal para quando atingir o teu índice de lucratividade desejável, você retira a parcela do lucro auferido. E você já sabe o que fazer, está lá no e-book com esse lucro, o que você vai fazer com ele.
E ter sempre em mente o seguinte: tanto o fundo quanto o Bovespa já estão no quarto quartil. Retorne ao e-book e leia o que você tem que fazer no quarto quartil. Tá bom? Muito obrigado pela atenção.